Meu nome é Tainara Santos, eu estou aqui com a minha colega, que é a Tâmara. Nós somos estudantes de pedagogia e nós pesquisamos artigos que abordassem a pedagogia de Celestin Freinet. Nós pesquisamos 2 artigos onde abordam essa proposta pedagógica. O primeiro artigo que nós vamos falar a pesquisadora, ela entrevistou 2 professoras, no qual elas falaram que a escola ela não aborda a proposta pedagógica de Freinet, mas que ela utiliza o recurso metodológico da aula de passeio para aplicar nos projetos que a escola desenvolve. Elas colocaram como ponto positivo a utilização da aula passeio, que elas falaram que é benéfico para a criança, que aumenta o desenvolvimento da aprendizagem da criança, instiga mais a curiosidade da criança e faz com que ela tenha essa curiosidade de querer aprender cada vez mais. As professoras entrevistadas falaram que abordam brevemente o assunto antes de saírem para a aula passeio, porque assim as crianças já saem com um conhecimento prévio. E ali elas também determinam os objetivos e as regras para as crianças já estarem cientes quando elas forem para a aula passeio. Elas ficaram felizes também, as professoras, porque elas tiveram um retorno muito positivo dos pais. Os pais ficaram muito satisfeitos com o desenvolvimento desse tipo de projeto, e as crianças chegam felizes, empolgadas, falando sobre o tema que elas estudaram, que elas aprenderam, e isso traz uma experiência positiva para a vida delas. Então, as professoras falaram que se elas pudessem utilizar a aula passeio em toda a aula trabalhada por elas, elas seriam muito felizes. Infelizmente, elas só podem estar utilizando em algumas aulas, em alguns projetos, mas que elas abordam que é um recurso muito positivo. E que outro ponto positivo também que trazem para as crianças é que elas desenvolvem as boas maneiras. Elas passam a se colocar no lugar do coleguinha, elas passam a ajudar o coleguinha, igual quando elas estão na aula passeio, se um coleguinha tem uma dificuldade, elas passam a ajudar aquela criança. Então, isso também foi um outro ponto positivo que elas puderam perceber. Agora eu vou estar passando para a Tâmara para ela estar explicando o outro artigo que nós pesquisamos. Bom, gente, o segundo artigo que a gente selecionou, ele vem trazendo a importância da pedagogia frenetiana no âmbito educacional. E de qual forma que ele vem trazendo, né, essa importância da pedagogia? Os autores, né, do artigo, eles fizeram uma revisão bibliográfica e que visa relatar os aspectos da pedagogia frenetiana e as suas implicações no desenvolvimento da criança. Ou seja, esse artigo ele vem conversando muito com a educação infantil, né? O desenvolvimento da criança. E aí o artigo traz resultados assim muito legais, sabe, assim, de grande valia para a pedagogia. Primeiramente, ele vem trazendo um estudo que fizeram lá na cidade de Ponta Grossa. E aí eles falam que há algumas técnicas, né, de Celestin Freinet, que eles aplicam na escola, elas são muito importantes, elas trazem assim como é que fala? Uma bagagem muito grande, muito importante para as crianças. E eles citam algumas técnicas, né? Uma delas é o livro da vida, porque no artigo eles também trazem a importância da criança ser o centro, né, do seu aprendizado. E não o professor vai estar ali apenas como mediador, né? Não vamos colocar aquela questão tradicional, que é o professor como centro e o aluno, né, só recebendo o conteúdo. Não, nesse artigo eles trazem o aluno como centro, né? No caso a criança como centro do seu aprendizado e o professor apenas como mediador. E essa técnica, né, de Freinet, que é o livro da vida, o professor ele age realmente como mediador, ele vai preparar o que vai no livro,
né, o livro da vida, mas é o aluno que vai escolher o que vai estar lá. Ele vai se colocar, né, no centro do seu aprendizado e vai escolher o que ele vai colocar lá. O professor só vai, de certa forma, organizar isso para as crianças. E é importante porque as crianças, né, elas estão na descoberta do mundo, na descoberta do novo mundo que elas estão, na verdade, né? Então, elas precisam ser esse centro, elas precisam descobrir por si só para que elas podem ter um aprendizado de qualidade. E a técnica do livro da vida de Freinet, ela vem colocando isso como evidência, o aluno como centro, né, e o professor como mediador. Então, o artigo traz isso como um benefício, né, no aprendizado das crianças da educação infantil. Outra técnicas que eles usam, né, que eles trazem nesse artigo, é a técnica do conto de atividade. Né? As escolas mostram que essa técnica é uma prova de liberdade, de autonomia, que a criança deve possuir, não é mesmo, gente? A criança, ela está no desenvolvimento, é ali que a gente vai conseguir moldar, vai conseguir ensinar de uma forma mais fácil. E a autonomia na criança é muito importante, a liberdade, porque assim, né, o desenvolvimento ele corre de uma certa, assim, de uma certa forma bem mais tranquilo. Então, o conto de atividade dá essa autonomia, essa liberdade para as crianças, sabe? E para finalizar, assim, gente, eles mostram que as técnicas devem ser aplicadas em atividades com visões construtivistas. O que é isso? É necessário que o professor deixe de lado aquelas atividades que é apenas de colorir, colocar pontilhado, né? Aquelas atividades assim pré-escritas mesmo, que já estão prontas, deixar essas atividades de lado e colocar para os alunos, né, técnicas mais norteadas de forma assim que eles possam ser o centro, que eles possam descobrir, né, alguma coisa nova com aquela atividade, não só apenas que aquilo tá ali, ó, norteado para elas aprenderem, mas que elas possam vir descobrir coisas novas por si só, né, nesse aprendizado. Então, o artigo finaliza falando isso, né, trazem, assim, muito mais coisas, né, mas eu tentei trazer aqui as mais importantes, as de mais, que foram colaborativas, né, e é isso, gente. Bom, então, pessoal, é isso que nós viemos mostrar. Algumas técnicas utilizadas por Celestine Freinet nesses artigos que nós pesquisamos. Então, por hoje é só. Um abraço para vocês. Tchau, gente! Tchau, tchau.